Sejam bem-vindos ao podcast Nutrição Sem Fronteiras e hoje um episódio muito especial com a nossa CEO, nossa musa inspiradora, nossa líder. E nós estamos aqui hoje para poder falar sobre um assunto muito importante, que é a arte de ter conversas difíceis. Aprendi muito com a Laís, essa arte inclusive, né? Sou aluno dela nesse conhecimento sagrado. E eu acho que é muito importante a gente entender que muito da vida que a gente quer viver está do outro lado de várias conversas difíceis que muitas vezes a gente não quer ter, né? Então acho que esse é um ponto importante para a gente já começar o nosso episódio falando sobre a importância disso. Comenta um pouco aí, o que tu acha? Primeiramente, né, feliz de estar aqui de novo. Faz tempo que eu não apareço aqui no podcast. Sobre conversas difíceis, eu vejo muito que, enquanto tu tava falando, eu tava pensando, né, que eu acho que eu nunca fui a rainha, assim, das conversas difíceis, né? Na verdade, eu me vi muito fugindo, né, várias vezes de conversas, assim, que eu sabia que eu precisava ter e não tinha muita coragem de ter. Mas uma coisa que eu sempre entendi, assim, que era importante, sempre levei muito pra mim, era da gente, tipo, algumas coisas são inevitáveis de falar. E a gente tem muita forma como a gente fala, né? Eu acho que a forma que a gente fala muda muito a forma como aquilo que a gente quer passar é percebido. Então, eu acho que, assim, pra mim, em relação a isso de conversa difícil, eu acho que eu evitei algumas, assim, né? Foi uma coisa que eu desenvolvi muito, principalmente a coragem de ter a conversa difícil. Mas uma coisa que realmente, assim, eu sempre tive, e eu acho que, né, aprendi muito ali nas vivências da minha infância e tudo, foi de, já que a gente vai ter conversas difíceis e que algumas são de fato inevitáveis, não fugir dessas que são de fato inevitáveis e também enfrentá-las com leveza, né? No sentido de que eu acho que muitas pessoas têm uma coisa de, tipo, as conversas difíceis, às vezes, o que finalizam relacionamentos. Sim. E pra mim isso foi de algumas formas verdade, mas ao mesmo tempo foi mais verdade porque eu entendi que não fazia sentido aquele relacionamento na minha vida do que pela forma que eu coloquei aquela conversa, né? Então foi muito mais por eu, de fato, deliberadamente falar, não faz sentido ter essa pessoa na minha vida, do que, eu falei uma coisa que depois eu me arrependi de ter falado, né? Sim. E eu acho que isso é o que não fazer, né? Em relação a gente ter conversas difíceis. É você ter essa conversa ou às vezes, né, se permitir ter em momentos que não deveria, porque você tá ali, né, tipo, no calor do momento, emocionado de alguma forma, e vai falar coisas que você, de fato, se arrepende depois de ter falado, né? Então, acho que o principal, assim, da minha lente, de como eu vejo as conversas difíceis, assim, que eu tive, né, do que eu acho que são as minhas qualidades nesse ponto, né, do que você trouxe aí na introdução, é muito de tentar falar coisas que eu não vou me arrepender depois, ou que eu não me arrependeria, sabe? Uhum. Tipo, acho que minha mãe sempre falou uma coisa assim pra mim, que é palavra dita e soco dado não tem mais volta. Acho que foi uma coisa assim. Então, eu sempre peguei muito pra mim. Tipo, depois que eu falei, já era. Por mais que eu vá me desculpar, por mais que eu vá falar pra pessoa que eu me arrependi, que não era bem isso, ela já ouviu, já saiu, né? Então, acho que é um ponto pra gente começar essa conversa, talvez, dessa responsabilidade, né? Da gente entender que o que a gente fala, mesmo que a gente se arrependa, ou mesmo que a gente volte atrás, é muito também como uma agressão, às vezes, física, né? Então, tipo, depois você dá um soco na pessoa, não dá, já deu, entendeu? Então, às vezes, depois que você falou uma coisa também que magoou a pessoa, já foi. Então, acho que ter essa responsabilidade, né? De ter cuidado ao trazer. Como posicionar essa conversa difícil. Total. É um ponto que eu acho que é muito importante, assim. Então, acho que muito são bom. esses meus comentários. Eu acho que quando você posiciona da melhor forma, você não destrói o relacionamento, mas fortalece ele, né? Exato. É muito sobre como você coloca, e você trouxe uma coisa importante, que muitas vezes a gente age na emoção, né? Então, até como líderes, até falando com o pessoal que também tem liderados nas suas equipes, é muito sobre você se colocar numa posição que você energiza a pessoa, mesmo numa conversa difícil, do que sugar a energia dela. E aí, é muito sobre como você coloca, né? Então, um conselho prático, que é algo bem interessante, que funcionou pra mim, é dormir antes de ter essa conversa difícil. É ruminar um pouco a ideia, refletir sobre. E se preparar, né? E se preparar eu aprendi contigo, porque muitas vezes você vai pra conversa difícil despreparado, sem ter pensado antes o que você vai falar, sem ter refletido sobre as consequências do que você vai falar, e sem ter também um framework, né? Um modelo ali de como falar isso, de uma forma que você fortaleça o relacionamento e não acabe com ele, né? Então eu, durante a minha vida, acabei com alguns relacionamentos porque eu sempre fui o cara das conversas difíceis, por outro lado. Eu vou e bato de frente, mas só que muitas vezes de uma forma ruim, né? E aí eu fui aprendendo durante esses últimos anos como posicionar as conversas difíceis
de uma forma que sejam mais leves. Eu acho que é muito sobre isso, né? Como que você posiciona. E aí eu queria saber de ti, né? Como que é que a gente se prepara para uma conversa difícil? Porque eu aprendi isso contigo e eu acho que é uma habilidade bem interessante. Tem até aula sobre isso na área de membros da Nutrição Sem Fronteiras, né? Tem na Atlas e Cronos. Bom, principal, assim, que quando eu penso sobre me preparar em conversas difíceis, é da gente, acho que focar muito no que de fato aconteceu, né? Sim. Acho que quando a gente vai para uma conversa onde a gente... Óbvio que tem conversas e conversas, né? Já teve conversas, por exemplo, contigo em relação a relacionamentos pessoais. Eu acho que isso é válido até você trazer, né? Tipo, como eu me senti, sentimentos e, Sim. sabe, uma coisa mais emocional ali, que dentro de uma empresa, né? Já que a gente tá falando nesse contexto de liderança, eu acho que não cabe tanto. Total. Então tem essa diferença, eu acho, e até mesmo de conversas pessoais que você vai trazer também, como você se sentiu, que isso é mais relevante ali para aquela conversa. É legal também trazer que momento aconteceu, em que exemplo, o que foi exatamente que a pessoa falou, o que ela fez. Né? Não são coisa ambígua ali, que tipo, você faz isso, mas sim, naquele dia, naquele momento, você fez algo que incomodou, né? E fez aquela ação específica. Então, eu gosto de uma definição que, quando a gente vai trazer essas conversas, é sempre falar de uma coisa que a gente pode ver ou tocar. Então, alguma ação que de fato aconteceu, alguma coisa que, né, alguma coisa que quebrou, alguma coisa que aconteceu, e não algo tipo assim, você fez, eu me senti de tal forma, você fez algo, uma coisa ampla fica, tipo, ali. A pessoa, só a existência dela tá fazendo então você se sentir de tal forma. E fica difícil pra pessoa mapear, o que eu preciso mudar? É tudo em mim? Eu tenho que mudar, eu tenho que nascer de novo? E aí eu acho que às vezes isso também contribui pra essa quebra de confiança na relação, às vezes até da pessoa que tá recebendo. Total. Porque de um lado a relação já tá meio que balançada da pessoa que tá tendo a conversa. E do outro lado, a pessoa que tá recebendo, ela pode receber de uma forma que, em vez de ajudar, em vez de ser uma coisa, eu entendi que esse comportamento que pode vir dessa tal motivação que eu tenho, ou dessa minha forma de enxergar o mundo, da minha personalidade, eu entendo de onde tá vindo. Não, fica aquela coisa de assim, você é assim, você faz isso, você... E isso para relacionamentos, né, pessoais aí todos, mas trazendo mais pro lado de empresa e de seu relacionamento com seus liderados, com seus líderes também. Eu acredito que a gente tem que se ater principalmente, né, com mais intencionalidade a o que foi de fato que aconteceu, o que foi de fato que aquilo trouxe de impacto, fatos, né? Fatos, dados, impacto que aquilo trouxe, né, para o todo, para a empresa, para determinadas pessoas da equipe. Então, eu acho que em relação à empresa, quando a gente fica muito nisso, eu senti que você fez isso, eu tô sentindo, eu tô achando, e não dá coisas específicas ali. Essa semana agora eu estava conversando com uma nossa aluna e ela estava trazendo sobre a dificuldade que era ela dar feedback. E aí eu falei, mas é que eu acho que tá faltando talvez uma rotina de feedback, de, né, um acompanhamento. Melhor, né? Que ela falou tipo assim, quando eu vi passou 3 meses e tinha cliente 3 meses sem ser respondido, sabe? Uma coisa assim, tipo, então tava uma coisa assim bem absurda. E aí eu trouxe isso, né, de ter esse momento de checagem, de dar feedback e tal, organizado, né? E ela falou assim, eu dava esse feedback no grupo, eu falava assim, gente, eu tô sentindo que vocês não estão dando atenção pro paciente. Entende, sabe? Tipo, como que aberto, a pessoa, né? de fato entende, né, E aí eu acho que a conversa é difícil, né, sobre se preparar, eu acho que vem muito de você, em vez de tipo, no momento ali que eu vi um negócio, eu vou mandar uma mensagem ampla no grupo, e não, eu vou me preparar, eu vou anotar isso no bloco de notas, eu vou juntar todos os momentos específicos, os exemplos que eu vou ter pra falar, eu vou marcar uma reunião com aquela pessoa e não só mandar uma mensagem no grupo de WhatsApp, que aquilo pode ser interpretado de diversas formas, né, eu acho que nunca dá pra gente ter uma conversa difícil por mensagem. Não dá. Grupo. Nem em grupo, coisas, que é pior ainda, exato. Mas principalmente por mensagem, né? Então, acho que é muito fácil a gente ser mal interpretado numa mensagem. Sempre a mensagem vai ser lida da forma que aquela pessoa quer ler. Então, eu acredito que é realmente isso que você falou, né? De dormir e tal, se preparar. Naquele momento, você tá a fim de ter uma conversa difícil ali no WhatsApp? Fala que vai marcar. Fala, fulano, eu acho que a gente precisa marcar um papo e tal. Vamos agendar pra depois de amanhã? E já deixa agendado para daqui 2 dias, já organiza ali dentro da agenda, né? Total. E junta todos os seus pontos ali que você teve de acontecimentos de fato relacionado àquilo que você vai trazer, e não sentimentos, não, né? O que aconteceu e como aquilo impacta diretamente o bom funcionamento do cargo daquela pessoa, do negócio em si, ou se for algo pessoal, até mesmo, né, de como aquilo impacta o relacionamento de vocês a longo prazo, e traz para a pessoa o ponto já de solução. Então, acho que também um ponto que sempre me ajudou muito a ter conversas difíceis foi focar na solução. Total. Acho que não adianta a gente ficar 3 horas debatendo sobre o problema. É tipo,
foi isso que aconteceu. Isso impactou. Vamos conversar agora sobre a solução? Sobre como isso não acontece novamente? De onde que isso veio? Qual foi essa motivação? E eu acho que é muito legal, assim, eu particularmente gosto muito quando essas conversas abrem espaço também para existir um feedback de outras percepções sobre você mesmo, né? Eu gosto muito de sempre quando eu tenho conversas assim, que a pessoa vem conversar comigo de forma mais estruturada, de abrir, e eu gosto quando as pessoas têm abertura comigo também, de... Elas darem feedback pra você, né? E de, sabe, desse momento que você tá assim, falamos do que aconteceu, falamos de qual foi o impacto, vamos falar da solução? Sim. Nesse momento da solução, você está aberto também a ouvir as percepções que a pessoa tem de você para por que isso acontece. Então, nem todo mundo é aberto, né? Eu tive várias conversas difíceis que eu não senti a abertura da pessoa, eu foquei na solução, mas não senti que ela estava aberta para falar, olha, eu acho que isso acontece porque você tem esse ponto e esse ponto de característica na sua personalidade que eu acho que isso é o que faz sentido, né? Que eu acho que é por isso que isso acontece. Na minha cabeça foi assim que eu fiz sentido, né? Então, eu gosto de ouvir esse feedback e eu gosto também quando as pessoas estão abertas para você trazer outras percepções dela, de analisar. Eu acho que, sei lá, vou dar um exemplo aqui mais claro, né? Eu acho que você não reviu esse material aqui que você precisava ter revisto, por exemplo, que era da sua função ter revisto, porque você evita o desconforto de ter que chegar em outra pessoa e falar que o que ela fez tá ruim, por exemplo, entendeu? E isso já entra, né? Já vai um pouco ali, tem que ter a abertura da pessoa, né? Já vai um pouco para além ali dos fatos e dados, mas essa conversa difícil abre espaço para isso, né? E eu gosto particularmente de ouvir essas percepções das pessoas sobre mim, sobre o todo, né? Porque eu acho que a gente vive sempre o mundo da nossa lente e enxergando tudo como espelho, mas também vale a gente ouvir as outras pessoas ali, né? Como que elas enxergam a gente também no todo, para além daquele momento pontual. Legal, muito bom. Eu acho que tem vários pontos aí do que tu falou que são interessantes, né? Primeiro ponto é ter estrutura para poder dar feedback e receber feedback. Então, acho que muitas pessoas, dentro da vida corporativa, com as suas empresas, com seus liderados, eles não têm um momento para poder conversar sobre pontos de melhoria, sobre o que aconteceu, para poder realmente ter esse momento ali estruturado para isso, né? E aí vai muito no improviso, vai vivendo, aí acontece um caso como esse, onde 3 meses se passaram e a gente não sabe o que está acontecendo. Então, uma das coisas que a gente tem hoje dentro da Nutrição Sem Fronteiras é a aliança, né? Que é uma reunião semanal que a gente faz com todos os liderados. Eu e você, a gente passou muito tempo, inclusive, fazendo com todo mundo. Sim. Você muito mais tempo ainda do que eu, com mais pessoas. E hoje a gente faz com alguns líderes. Eu faço com muitas pessoas ali ainda também do time comercial. Mas isso é muito interessante, porque a gente começa a entender que quando a gente cria um ambiente e cria a estrutura, fica tudo muito mais fácil. Porque aí você tem ali uma estrutura de conversa, você trabalha em cima dessa estrutura para poder entender como que tá a vida pessoal da pessoa, como que isso está afetando o trabalho dela, como que está afetando a performance, quais são os objetivos pessoais dela, como que isso se conecta nos objetivos da empresa. Então meio que cria toda uma estrutura. Isso faz com que esse acompanhamento seja muito mais próximo e a gente consiga ter conversinhas difíceis ao invés de ter uma grande conversa catastrófica porque explodiu alguma coisa ali. Então, acho que isso é muito interessante a gente observar e entender que quando a gente começa a criar as estruturas, a gente está treinando uma habilidade também. Então, como você disse, né? Você não era essa pessoa e você foi se tornando com volume. Sim. Né? Desde as nossas conversas difíceis, até as conversas difíceis com amigos, até as conversas difíceis com familiares, até as conversas difíceis com alunos e time. E aí eu acho que é muito sobre você entender que quanto mais você se expõe ao desconforto, mais confortável você vai ficando nele e melhor você vai ficando em transmitir a mensagem. Então eu vejo muito isso em mim também, tipo, nesses últimos tempos, dei alguns feedbacks e alguns liderados e terminei o feedback olhando pra mim mesmo e falando, nossa, mandou bem, hein? Porque foi realmente do caminho que eu queria levar. E isso é muito importante, porque isso vem do volume, do preparo e do tempo, né? Como toda habilidade, esse é o caminho pra gente adquirir. E aí uma coisa que eu vejo que é o mais difícil, assim, quando você vai ter uma conversa difícil, seja pessoal ou profissional, é a gestão das emoções, né? Eu acho que isso é uma habilidade que poucas pessoas buscam desenvolver, porque é extremamente desconfortável, é muito mais fácil se deixar levar pela emoção, mas que ao mesmo tempo é muito válido, porque quando você tem uma gestão das emoções correta, você consegue não só ter conversas difíceis, mas ter uma vida muito mais fácil, mais leve, lidando com as coisas de uma forma mais tranquila, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, qual que é a tua relação com a gestão emocional, como que você acha que as pessoas podem melhorar isso também, porque eu sei que é algo que você vem trabalhando também há muito tempo já. Eu acho que sobre gestão emocional, assim, especificamente, é muito de você entender os seus
as suas motivações, né? Pelo que você faz, o que você faz, né? E quais são os seus gatilhos e dar o peso certo, eu acho, as coisas também, né? Eu, assim, pra mim, não teve nenhuma coisa que eu vou falar assim, foi tal coisa específica que eu fiz. Eu acho que foi mais uma mudança de framing, sabe? Assim, uma mudança da forma que eu enxergava as coisas. E que eu fui mudando, tipo, não foi também da noite pro dia, né? Eu acho que é uma construção, mas dessas pequenas construções de você ir entendendo, tá? Será que isso que eu vivi foi tão importante assim? Será que isso é de fato uma coisa que me ameaça tanto? Porque a gente entra no modo luta ou fuga, né? Ali, né? E aí, será que de fato isso ameaça a minha sobrevivência ou o meu bem-estar de alguma forma? E aí eu acho que você, de fato, questionar os seus sentimentos. Tipo, beleza, eu senti isso, mas o que isso significa? Total. Porque eu acho que a gente se funde com os nossos sentimentos, né? Eu sou o que eu sinto. Só que eu não sou o que eu sinto. Eu sinto, não, portanto, eu sou. Eu sou o que eu decido fazer. Eu sou o que eu faço, então. Eu sou o que eu faço, exato. Eu não sou o que eu sinto. E aí, quando eu acho que a gente muda esse modelo mental mesmo, assim, né? E claro que aos poucos, mas a gente vai encontrando evidências pra convencer a gente de que, de fato, eu não sou o que eu sinto, eu sou o que eu faço. A gente vai conseguindo ter a recompensa e a punição também, né? Então, acho que a gente, como ser humano, é muito de recompensa e punição. E, tipo, se eu começo a me recompensar pelo que eu faço e não pelo que eu sinto, ou pelo que eu faço independente de sentir, mais vezes... Até, né? Porque quando você faz independente do que você sente, a recompensa ainda é maior, porque você enfrentou ali e fez mesmo assim, né? E tem um paralelo muito clássico do nutricionista, que é, eu vou pra academia mesmo quando eu não tô afim. Ou, eu faço isso mesmo sem querer. Exato. Alguns até vão no extremo de dizer que, nós somos adultos e adultos fazem... que tem que fazer. Tem que fazer, você não come a salada e a fruta. Só que aí quando chega na vida pessoal e nos negócios... Aí... quando chega na hora de demitir alguém, né? Aí já esquece tudo. Mas é isso, né? Eu acho que a gente... E até um ponto, né? Que eu acho que entra nisso, que eu também particularmente tento também melhorar sempre, é justamente da gente estar sendo coerente e usando o que a gente consegue fazer de bom em alguns aspectos da vida e tentando transpor isso para outros aspectos, né? Então, por exemplo, eu consigo, ter a disciplina de fazer uma dieta, mas eu não consigo ter a disciplina de fazer uma reunião diária com o meu time todos os dias. E aí, eu entendo, né, para mim, assim, da minha vida, do que eu acho que é importante de me desenvolvendo, de como que eu vou fazendo esses paralelos? Como que eu entendo que eu sou disciplinada numa coisa, eu posso ser em outra, eu posso ser em outra também, e eu posso encontrar formas e fazer, estruturar a minha vida, criar mecanismos, organizar o meu ambiente de forma que eu seja apoiada para ser disciplinada no que eu quero. Claro que não é em tudo também não dá. Né? Tem que fazer suas guerras, né? Você tem que eu quero nisso são as coisas mais importantes. Então, como que eu uso uma coisa que eu aprendi em um lado para me fortalecer nos outros lados também, né? Total. Eu acho que isso é muito chave, né? Essa gestão das emoções é muito sobre autoconhecimento, no final das contas. Exato. Porque se você tá sempre jogando tudo pra debaixo do tapete e não quer se conhecer, fica bem mais difícil de fazer a gestão das emoções e também de ter as conversas difíceis, né? Porque no final, se você não se conhece, você não consegue entender quais são os seus gargalos. O paralelo da vida pessoal e dos negócios é muito real. No gargalo do negócio, para de crescer o negócio. Quando existe um gargalo no CPF, para de crescer também o CPF. Então isso vale para todas as áreas da vida pessoal, né? Desde espiritualidade, emocional, físico, relacionamentos. Então, todo mundo tem os seus gargalos em cada área, assim como na empresa tem os gargalos no comercial, no marketing, nas operações, na entrega, no produto. Então, acho que é muito sobre isso. Eu aprendi muito sobre isso naquela época do fisiculturismo e depois na própria pandemia, né? Onde a gente focou muito nisso, em autodesenvolvimento, em fazer journal, em olhar pra dentro, em meditar, enfim, a gente entrou naquela pegada e isso trouxe muitos aprendizados dessa questão da consciência mesmo, da autoconsciência e de entender o que você precisa melhorar. E aí todo final de ano a gente faz, né, o nosso planejamento, quais são as metas do ano, pessoais, profissionais. E eu acho que estar sempre olhando para isso me trouxe muita clareza do que é que eu precisava melhorar a cada ano. E isso é uma coisa muito interessante, né? Porque essas são as conversas difíceis que a gente tem com nós mesmos. E eu acho que isso, como você falou, né, tem um paralelo das habilidades. Então a pessoa tem disciplina numa área, mas não consegue trazer para outra. Mas existe um paralelo. Se ela quiser fazer essa transferência de habilidade, ela consegue. E a mesma coisa as conversas difíceis. Conversa difícil não é só pra você ter com as pessoas, é também pra você ter consigo mesmo. Tá. E eu acho que muitos dos maiores saltos de crescimento da vida em todos os aspectos vêm de boas conversas difíceis com outras pessoas, mas principalmente aquelas que a gente tem
consigo mesmo, né? Que é aquele momento que o paciente olha pra si mesmo e fala, cara, é agora que eu vou mudar. Ou é aquele momento que o Nutri olha e fala, é agora que eu vou investir em mim, que eu vou fazer isso. E é o momento que nós olhamos pra nós mesmos e falamos, é agora que eu vou mudar isso, que eu vou evoluir esse aspecto, que eu vou fazer essa virada de chave. O problema é que muitos nunca dão o primeiro passo, né? Que é o mais difícil. E eu acho que entra muito no que eu tinha falado antes, de você se permitir escutar a percepção de outras pessoas sobre você, né? Porque eu acho que Sim. é difícil partir esse lugar. A visão de fora, né? E é difícil você partir esse lugar da conversa difícil com você mesmo sem estar enviesado, né? Total. E, tipo, você é a pessoa que mais se conhece ao Você mesmo me lembrou do Salomão. Você é a pessoa que você mais se conhece, ao mesmo tempo que você também é a pessoa que mais se engana. Né? Então, eu acho que uma coisa também que me ajudou muito particularmente, né, nesse movimento de autoconhecimento, enfim, descobertas e tudo, foi me permitir ser aberta com alguém que vive comigo, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que é muito... Porque, assim, não desmerecendo o trabalho do psicólogo, do terapeuta em si, eu acho que é muito importante, só que o psicólogo, ele não tá te vendo na vida. Ele te vê durante 1 hora na semana. Sim. E é aquilo. Ele sabe o que você fala pra ele. E eu acho que, assim, pra mim, eu também cresci muito. Ali, né? Eu cresci muito de ouvir a sua percepção sobre mim. Sim. De ouvir o que você que tá ali comigo o dia inteiro, o tempo todo, me vendo, me observando, pensa sobre mim. Porque eu acho que, novamente, né, é sobre o que a gente sente, mas é sobre o que a gente faz. Total. Então, eu acho que, assim, os sentimentos, com certeza, eles têm toda a validade, mas é muito valioso. Muito valioso. Você realmente se permitir ouvir, de fato, de forma aberta, de coração aberto, alguém que vive com você, que tá te observando o tempo todo. Seja o melhor amigo, seja o irmão, seja pai e mãe, seja seu marido, seja seu filho. Total. Independente, sabe? Criar momentos pra isso. E aí entra no que Neto falou agora da nossa imersão de casal que a gente sempre faz. Tá chegando, inclusive. Sabe? Dá pra ter imersão de amizade, dá pra ter imersão de casal, dá pra ter imersão de família, dá pra ter imersão do que você quiser. É um momento, assim como as alianças, né? Eu acho que quando a gente sabe que os momentos existem... Estruturado. A gente se prepara para eles emocionalmente, né? E a gente chega neles de uma forma muito mais pronto para poder viver aquilo e absorver e, né, tá ali preparado tanto para dar quanto para receber. Mas eu acho que é um momento muito importante de você ter para o autoconhecimento. É importante para o relacionamento? Demais. Mas eu acho que quem mais ganha nisso tudo é você ter a percepção dessa pessoa que tá o tempo todo com você, que não é você, que te conhece. E tem os interesses alinhados, mesmo os valores, que quer te ver bem. Te ver bem, que quer, claro, né? Não vai fazer isso com quem você não confia, né? Mas acho que assim, na verdade que você confia, que você sabe que essa pessoa quer o seu melhor, quer, né, que ela te mostrou ali, consequentemente, ao longo da vida, com ações, que ela quer ver você evoluindo, progredindo, se tornando a melhor versão de você que você pode ser. Eu acredito que é uma coisa que cresce muito, né, a gente como pessoa. Então, acho que vale também pontuar em relação a isso de conversas difíceis, né, da gente ter a conversa difícil baseada num ponto específico, mas também ter o momento de ter a conversa específica que não é baseada em nada, mas é sobre tudo. Total. E você tá disposto e aberto ali a fazer esse, sabe, chama alguém pra fazer. Começa você, vive, sabe, seja você a pessoa que está nos ouvindo agora e que vai propor isso pra alguém, né, que tá ali próximo de você e fala, vamos aproveitar o final do ano e fazer uma imersão aqui de casal, de amizade, de irmandade, de, sabe, massa, independentes, de família. Realinhar prioridades, realinhar objetivos. Exato. As conversas difíceis ali. Ouvir, entender as percepções, né, do outro ali sobre si, você, e às vezes é mais de uma pessoa e aí fica nessa troca, então... Muito bom, inclusive a gente poderia liberar, né, o template então, das exato. conversas difíceis. Exato. Então faz o seguinte aí, você que tá escutando, vai lá no meu perfil, @SamirBade, e envia no meu direct, #CD, conversas difíceis. Vou liberar lá de presente pra você. O template que eu e a Laís usamos vai fazer agora 5 anos que a gente usa esse template pra poder ter as conversas difíceis todo final de ano e entrar no começo do ano já com tudo alinhado, tudo organizado pra gente crescer muito juntos em mais um ano. E aí eles podem fazer com familiares, amigos, com quem quiser, mas eu acho que é um modelo bem legal porque ele traz alguns inputs, né? Vamos colocar assim, são comandos, perguntas que fazem com que a conversa difícil aconteça. Então, acho bem especial. E aí, eu acho que pra gente fechar o nosso episódio, eu comentei, né, sobre o Salomão, você trouxe muito o lado de outras pessoas trazendo esses insights, eu concordo 100%. Eu acho que isso é
essencial, crucial. As pessoas têm que ter essa humildade, essa abertura, deixar o ego de lado e escutar as pessoas que te amam sobre o que elas têm pra falar. Mas trazendo uma coisa que virou uma prática minha já há um tempo, que é o Salomão, né? E o Salomão é uma oportunidade que você tem de conversar com você mesmo no futuro. Então isso não é uma inteligência artificial, não é nada disso. É basicamente um bloco de notas que eu tenho. Eu acho que já vai pra 1 ano que eu tô fazendo. E, assim, algo que eu vejo que tem um poder muito grande, onde basicamente eu me coloco na posição do meu eu do futuro. E é claro que existem vários vieses, porque ainda sou eu, mas eu converso com ele, que é uma coisa bem estranha, e aí são coisas de 5, 10 minutos, eu trago ali o que é que eu tô pensando pra semana, quais são as preocupações, e eu me coloco na posição do meu eu do futuro pra trazer um conselho. E aí muitas vezes esse conselho se resume em: será que isso é tão importante? Será que isso vai mesmo fazer tanta diferença? E outros conselhos são: eu acho que isso aqui deveria se tornar uma prioridade. Eu acho que já tá na hora de mudar isso aqui. E isso vem muito de se colocar nesse futuro, né? Eu acho que muitas pessoas não têm esse costume de: onde que eu quero estar daqui a 1 ano? Menos ainda de 5 anos, menos ainda de 10. E menos ainda de pensar como que eu quero estar, quais são os conhecimentos, qual que é o nível de sabedoria, quais são os meus pensamentos, o que que eu quero, o que que eu vivo ao ter 80 anos de idade. E é muito sobre isso, esse frame do Salomão, né? E aí Salomão, porque tinha o rei Salomão, né? Antigamente, que dava excelentes conselhos para as pessoas, mas dava péssimos conselhos para si mesmo. E isso é uma sátira quase. E eu acho que é bem legal a gente ter esses momentos de reflexão do futuro, do passado, e essas conversas internas e externas para poder definir onde que a gente quer chegar. Porque senão a gente vai vivendo. Quando vê, chegou num lugar que, pô, nem é tão legal assim. E aí tem que voltar tudo e perde tempo, perde vida. No final é sobre isso. Total. Eu acho que isso que você falou, assim, entra muito nesse ponto, eu acho que desse paradoxo que é você ouvir as pessoas que te cercam, se ouvir, mas ao mesmo tempo também entender o que faz sentido pro seu futuro e ao mesmo tempo entender quem são as pessoas que devem estar no seu presente, baseado em quem você quer ser no futuro. E eu acho que quando a gente começa a linkar essas áreas da nossa vida, a gente tem uma vida muito mais plena em vários sentidos, né? Da gente entender que a gente tá vivendo, às vezes, é uma espiral, né? Olhando de cima, aquela coisa. Olhando de cima parece que a gente tá dando círculos, mas a gente saber dentro da gente que a gente tá no espiral, que a gente tá subindo. Por quê? Porque a gente tá indo pra onde faz sentido pra gente ir. Total. Junto com as pessoas que fazem sentido pra gente ir, que vão levar a gente mais longe, né? Que vão também nesse caminho junto com a gente. Então, eu acho que fechando assim, né, o nosso papo, é justamente a gente conseguir juntar essas coisas, né? De ser capaz de me expressar, ser capaz de ter uma conversa difícil com a outra pessoa, ser capaz de ouvir a outra pessoa, tendo uma conversa difícil comigo e recebendo aquilo da melhor forma, entendendo que eu sou o que eu faço, então é importante que eu entenda a percepção das outras pessoas sobre o que eu faço e ao mesmo tempo que isso tudo me imune de mais capacidade de ter conversas difíceis comigo, para que eu consiga entender aonde eu quero de fato chegar, sendo sincero e honesto comigo mesmo e tendo a conversa difícil para o que eu preciso mudar, né? Quem que eu preciso ser para que eu chegue lá onde eu quero chegar. É isso. Então a pergunta é: quem que eu preciso ser para chegar onde eu quero chegar? Quem que eu preciso me tornar para gerar o impacto que eu quero gerar no mundo? E quais são as conversas difíceis que eu tenho que ter para poder me tornar quem eu quero ser? Acho que com isso a gente encerra. E aí, se o nosso ouvinte quiser desbloquear aquele presente que eu falei, manda hashtag CD Conversas Difíceis lá no meu Instagram, que a gente vai te enviar esse modelo para você organizar o seu ano de 2025 de acordo com os seus valores, o que você quer conquistar e, claro, as pessoas que você quer que te acompanhem nessa jornada, porque muito da jornada valer a pena é sobre as pessoas que te acompanham. Até a próxima semana.